Boa noite. Boa noite. É um prazer receber a cada um de vocês essa noite. Eu gostaria de saber quem é a primeira vez que vem a uma casa espírita. Uma grande parcela de pessoas. Casa espírita, centro espírita, é uma casa de orações, é uma casa onde a gente trabalha o Evangelho de Jesus, logicamente na visão da doutrina espírita, né? E a gente fica muito feliz de vocês virem essa noite para conhecer um pouco mais do trabalho de um centro espírita, que nada mais é do que a divulgação do Evangelho de Jesus de uma forma mais clara e objetiva. Não há rodeios, né? É o pingo nos is. É uma palestra, é uma conversa, logo em seguida, por trás daquelas cortinas, cada um de vocês vão ser chamados e receber o passe, que nada mais é do que a imposição de mãos e a oração. Então, quem não me conhece, eu me chamo Robson, sou trabalhador desta casa, e estamos aqui prontos a receber a cada um de vocês e auxiliar através do Evangelho, que é a nossa obrigação de repassar a cada um que bate a nossa porta. O tema que a gente foi inspirado essa noite está baseado no Evangelho de Jesus, onde Kardec, que é o codificador da doutrina dos Espíritos, para quem não conhece, um quadro que está por trás da caixa de som, ele é o organizador do que a gente chama Espiritismo. E através do ensinamento do Cristo, Kardec faz uma observação e a gente traz essa noite, que é: ajuda-te e o céu te ajudará. Eu começo esse tema narrando um fato onde um missionário andava por uma estrada com seus discípulos, um sábio. E essa estrada era muito sinuosa, muitas curvas. E um determinado período da estrada, os discípulos e esse mestre encontrou um cidadão cujo carro estava atolado. E esse cidadão estava de joelhos, pedindo a Deus que o auxiliasse para que o carro fosse retirado daquela lama. E os discípulos e o mestre continuaram a vossa caminhada. Mais ou menos 5 quilômetros depois, um outro cidadão estava na mesma situação, com o carro atolado. Só que esse, segundo irmão, reclamava, mas ao mesmo tempo que reclamava da situação do seu carro, tentava de alguma forma retirar o seu carro da lama. Nesse instante, o mestre que caminhava com seus discípulos, o sábio, reuniu os seus e foi ajudar esse irmão. Após terem tirado o carro da lama, os agradecimentos do irmão, eles partiu. E aí os discípulos ficaram na dúvida: por que não ajudamos o primeiro, que estava lá como um religioso, orando a Deus que retirasse-o daquela situação? Foi aí que esse sábio disse: o primeiro apenas pedia e nada fez, porque esperava que Deus intercedesse por ele. Mas o segundo cidadão, apesar das reclamações, apesar de bravejar, mas ele tentava de alguma forma retirar seu carro do atoleiro. Baseado nisso, Jesus traz, no seu Evangelho: pedir, obter, bater e ela vai se abrir. E Kardec faz um complemento, que é a semelhança: ajuda-te e o céu te ajudará. Quando Kardec traz essa informação baseada no Evangelho do Cristo, isso quer dizer o seguinte: ajudar-se. Não adianta só a gente fazer as nossas orações, pedir a Deus que interceda por nós, que nos ajude mediante qualquer dificuldade, se eu não vou fazer a minha parte. Porque a gente pede, a gente clama, a gente faz as orações, a gente roga. Mas o que nós estamos realmente fazendo para merecer aquilo que a gente pede? O que de minha parte eu tenho que fazer para receber as bênçãos do céu? Por isso que a frase começa: ajude a si mesmo. Como é que eu vou me ajudar? Como é que eu devo me ajudar para que Deus me encaminhe aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência
enquanto espírito encarnado. O que é que eu preciso fazer para obter as graças que eu quero alcançar? O que é que eu necessito realizar para que minha saúde restabeleça, para que minhas dificuldades eu possa resolver, para que qualquer embaralho que eu esteja envolvido possa ser sanado? A primeira coisa que a gente deve fazer, oração. E a segunda é agir, mas agir no bem. Porque a gente só tem aquilo que merece. Só acontecem as coisas conosco porque nós permitimos. Se a vida está difícil, é porque eu fiz alguma coisa para que se torne difícil. Se nada dá certo na minha vida, é porque, novamente, eu não permiti que eu me desse o meu valor, que eu me amasse, ou que eu praticasse em alguma forma, em algum momento, em algum lugar, o bem. Porque é muito fácil pedir, não é? A gente pede. A gente pede pelos pais, pelos filhos, a gente pede pelos amigos, agora a gente pede. E muitas vezes Deus manda e a gente não agradece. Porque nós somos ainda ingratos ante a vida. Porque nós temos tudo. Tudo aquilo que é necessário para a gente viver, nós temos. Nós temos a vida, e imagine vocês que estão aqui hoje, observe outras pessoas que não podem nem se levantar da cama. Imaginem outros que estão por trás das grades. Imaginem outros que estão acidentados. Imaginem outros que nascem e que em pouco tempo voltam ao plano espiritual. E nós estamos aqui na caminhada. Então a gente tem aquilo que merece. Só que a gente quer mais. Quando Jesus trouxe o seu evangelho, ele trouxe do ponto de vista espiritual. O que é que isso quer dizer? Todos nós estamos aqui neste planeta de passagem. Todos nós estamos aqui com um propósito. O propósito da nossa existência, o propósito da nossa vida é evoluir, é progredir para alcançar o quê? A felicidade. Todos nós iremos alcançar essa felicidade. Mas para que isso ocorra, eu preciso primeiro dar a minha contribuição, a minha contrapartida. E aí passa pela minha transformação interior. Jesus, quando veio há mais de 2000 anos, trouxe um evangelho de renovação espiritual. Ele pediu que cada um de nós olhasse não para o outro, mas para dentro de si, para identificar as mazelas que eu tenho e que eu preciso resolver para continuar na minha caminhada. E olhe que nós estamos num ponto ainda mais ou menos bom. Imagine os tempos das cavernas, em que nós também vivemos lá. Hoje a gente já evoluiu alguma coisa. Nós já passamos por uns estágios. Estamos no outro. Estamos hoje, o que a doutrina espírita diz, num planeta de provas e expiações. O planeta que a gente vive é um planeta ainda muito violento, é um planeta onde a discórdia semeia, o orgulho, o egoísmo, porque nós temos essas mazelas. E em razão de existir essas mazelas dentro de cada um de nós, é que nós sofremos. É que nós pagamos pelo mal que nós cometemos. Porque Deus é justo. Ele não é injusto. Tudo aquilo que a gente pede a Deus com humildade, com perseverança, com amor, a gente vai receber. Porque o Pai não dá nada de ruim a gente. O Pai Celestial não castiga a nós. O castigo somos nós que damos, mediante os nossos erros, os nossos tropeços e as nossas decisões. A vida é uma decisão todo dia. É como se a gente estivesse numa estrada e aí tem duas ramificações. Qual eu devo caminhar? Qual estrada eu devo perseguir? Aonde ela vai me levar? São essas circunstâncias, são essas decisões e são essas perguntas que a gente tem que fazer todo o amanhecer. O que é que eu vim fazer neste planeta? O que é que eu preciso fazer para a minha vida dar certo? Só pedir? Só fazer oração? Não. Eu tenho que exercitar um trabalho. É um trabalho de reforma interior. Quando Jesus diz, ajuda-te a ajudar a si mesmo, é um trabalho. Nos convida a trabalhar interiormente. Nos convida a realizar transformações dentro de nós como
ter mais paciência, ser mais tolerante, ser mais harmonioso, alcançar a humildade, trazer a tolerância para dentro da minha casa, ser uma pessoa mais pacífica, tudo a mais, para que a gente alcance verdadeiramente a nossa libertação espiritual. Todos nós iremos alcançar. Só que uns vão alcançar pela manhã, outros à tarde, outros à noite. Esse intervalo de tempo é o intervalo que nós temos do despertar da nossa consciência. Cada um de nós desperta conforme o entendimento, conforme os acontecimentos da nossa vida. Nós não estamos aqui de brincadeira nem para passear. A casa que eu vim e a casa que eu formei ao longo da minha jornada neste planeta são necessárias e suficientes para que eu cresça. Muitas vezes a gente reclama da nossa família. A gente às vezes acha que a família do vizinho é mais feliz e tem mais recursos do que a minha. Não é assim? A gente reclama. A gente acha que o outro não sofre. E a gente ainda bota a culpa do nosso insucesso e da nossa felicidade no outro, quando devia culpar a nós mesmos. Mas o Espiritismo é claro em dizer que a casa que eu vim, dos meus pais, é a ideal, porque eu precisava deles para estar aqui. A casa que eu formei, a família que eu formei, era a necessária para eu dar continuidade a um planejamento feito lá na espiritualidade. Então, tudo aquilo que a gente passa no lar, no trabalho, na rua, na vizinhança, é uma consequência do que eu lanço para a vida. O que é que eu estou semeando? O que é que eu estou plantando na minha vida? Discórdia ou sendo uma pessoa pacífica? Eu semeio o amor ou a discórdia? Eu semeio o perdão ou a desavença? O que é que eu estou de fato fazendo para merecer a ajuda de Deus? O que é mais agradável a Deus? O que é mais agradável a Deus? O amor, a tolerância, o dar a outra face. Algo que muita gente acha impossível, o perdão, né? Imagine você observar um inimigo à sua porta. O que é que a gente tem vontade de fazer? Matar. Alguém disse matar? Eu. Foi? Olha. Toda ação há uma reação, né? Mas não faça isso não. Sabe por quê? Lá na frente, a gente vai precisar dessa pessoa que a gente, matou numa próxima existência. Eu contei um fato aqui há 15 dias atrás, e a gente trabalhava sobre família, né? Em que uma mulher espírita, e ela tinha um trabalho caridoso maravilhoso, mas ela tinha um problema em casa que o marido era alcoólatra, bebia compulsivamente. Ela desencarnou primeiro. Quando chegou no céu, feliz da vida, né? Porque tinha se livrado do marido. Bombando. Me livrei do peste. Um tempo depois, o cara desencarna. Vai para o plano espiritual. A espiritualidade, um novo planejamento dos dois, chama ela e diz: você vai voltar a reencarnar. Com um detalhe: aquele seu marido que bebia muito, que desencarnou há pouco tempo, vai voltar com você. Vão viver juntinhos. Por quê? Porque ela, como espírita, e nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande, em que ela fazia muita caridade fora, mas não fez a seu marido. Eles dois tinham um projeto elaborado, os dois na espiritualidade. 50% ou 100% não foi cumprido. Volta de novo. Né? Volta de novo. Isso chama a lei de ação e reação. Sabe aquele bumerangue que a gente joga de brinquedo? Ele volta. Ou ele volta na minha mão, ou ele volta no meu pescoço. Por que ela atinge meu pescoço? E não volta na minha mão de forma segura? Porque eu lancei ódio, eu lancei maldade, eu lancei negatividade. Então eu vou receber de volta o quê? Negatividade. Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Espiritualmente falando, nós iremos.
Nós não somos contra nenhum evangelho do Cristo diz isso, que a gente tem que pedir. Peça. Mas peça aquilo que for necessário. Porque a gente pede muito e agradece muito menos. Quem de nós, ao amanhecer, agradece que está acordando, está desperto? Quem de nós ora ao sair de casa e ir a uma padaria, por exemplo? Será que a gente ora? Quem de nós que vai para uma festa, por exemplo, chama Jesus? Bora, Jesus, para a festa? Ninguém chama, né? Você chama ele para tomar uma? É engano nosso a gente não chamar, porque Jesus vai conosco. Né? Proteção, paz a gente não quer. Jesus entra, se a gente quiser. Se a gente não quiser, ele vai ficar lá na porta. Nós temos o péssimo hábito de não convidar Jesus para a nossa vida. Mas quando ela está desmantelada, aí a gente chama Jesus. Né? Eu conheço muita gente que diz: Robson, reza por mim que eu estou precisando resolver um problema. Eu rezo. Mas e você? Está rezando? Está fazendo por onde? É a mesma coisa de você querer estudar para fazer um concurso. Ou você se inscrever num concurso e dizer: reza por mim para que eu passe. Pedir a Deus para eu passar, que eu estou precisando daquele emprego. Está estudando? Então ajuda-te. Estuda que o céu ajuda. O que é o céu? Deus, a espiritualidade. Tem muita gente por nós. E nós? Somos por essas pessoas? Somos por esses irmãos? Será que a gente faz aquilo que Deus espera de cada um de nós? A gente tolera o nosso próximo? A gente perdoa? Não. A gente guarda raiva? Guarda. A gente quer matar? Quer. Eu sei que quer. Nós somos seres ainda engateando na nossa vida. Nós temos esses sentimentos negativos. Se eu disser que não, eu estarei mentindo, mas nós temos. Mas é o controle desses sentimentos. É o controle da raiva, o controle do ódio. Porque quanto mais a raiva, ódio, mágoa, amargura, ressentimento eu guardar dentro de mim, o que é que eu vou acarretar? Doenças físicas. Um câncer, um problema no pulmão, um problema de pele, um coração infartado, por aí vai. Porque é a energia que a gente está circulando dentro de nós de forma negativa. Nós precisamos retirar dentro de nós esses sentimentos ruins. É onde está o Evangelho. Ajuda-te. Que é o próximo de mim mesmo. Eu. Então eu tenho que me ajudar. Se eu quero ser feliz, se eu quero alcançar a minha plenitude, eu preciso fazer dentro de mim a minha reforma interior, transformação individual, transformação. Aí sim, a nossa casa vai viver mais em paz, o mundo que a gente vive vai ser mais tolerante e mais pacífico. Por que existe a violência hoje? Porque nós promovemos. Quando a gente vê uma cena negativa na televisão, quando a gente vê alguém estuprando, alguém sendo preso por algum crime que cometeu, qual a nossa atitude diante daquele fato? Mata, né? Prisão perpétua, lincha, que aconteça isso, aquilo, outro. Nós estamos jogando ao universo negatividade. E essa negatividade volta justamente do que a gente está acontecendo no mundo aí. Né? Um caos geral. Por quê? Porque nós fazemos. Às vezes a gente diz que não, eu não faço isso não. Mas às vezes a gente fecha a porta da nossa casa para alguém que está em desespero, a gente não atende o telefone, a gente não doa um alimento, a gente não doa um aperto de mão, a gente não doa uma oração para um inimigo, a gente quer distância. Mas depois vai pedir ajuda a Deus. Todo mundo aqui reza o Pai Nosso, não reza? O que é que diz o Pai Nosso? Lá no meio da oração, a gente não pede perdão no Pai Nosso? Ao mesmo tempo que a gente perdoa os nossos inimigos? Não está lá? A gente faz? Então a gente está orando como? Da boca para fora. Da boca para fora. Então a gente não pode reclamar do que acontece na nossa vida. Porque nós somos os causadores de tudo de ruim. Tudo de ruim. Mas que bom que existe um Deus que perdoa,
mas que deseja que a gente faça o bem sempre. Porque, como diz o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Vocês poderiam perguntar, que caridade é essa que eu tenho que fazer, Robson? Eu disse no início, perdoar, esquecer as ofensas, oração e vigilância, para que a gente, se cair numa tentação, retornar para a caminhada. Né? Ela não é fácil. Viver implica a gente ter muitas responsabilidades. Conosco, na nossa evolução, na nossa busca de ser uma pessoa melhor, mais justa, mais tranquila, mais fraterna, para que a gente abençoe a nossa vida, para que a gente santifique o nosso dia a dia. E isso depende de nós. Quando a gente faz isso, a porta da nossa casa se abre, as energias começam a fluir, as coisas começam a acontecer e a doença sai de dentro de nós. Ela foge, ela vai embora, porque ela encontrou uma resistência. Existe uma resistência maior, que é a resistência do Evangelho. Esse é o antídoto. Esse é o remédio que a gente precisa praticar. O Evangelho de Jesus. Que não é impossível. Nós é que colocamos desculpas na nossa vida para não crescer. A gente sempre deixa para o dia seguinte. É como fazer dieta. Fechar a boca. Ou fazer caminhada. Toda segunda a gente faz. Quando chega a segunda dá preguiça, porque é o primeiro dia da semana. A gente deixa para terça e continua com a mesma preguiça. Enquanto a gente continuar ocioso, a gente não vai crescer. Porque ajudar-se significa trabalhar. E a gente é preguiçoso. Quer ter uma ideia? Se todo mundo aqui jogasse na loteria e vocês ganhassem o prêmio máximo, qual era a primeira coisa que vocês faziam? Não era deixar de trabalhar? Olha como a gente é preguiçoso. Não é? A primeira coisa que a gente faz quando ganha na loteria, se for um prêmio top, 100 milhões, eu vou deixar de trabalhar. A gente já vira ocioso. E o Evangelho diz o contrário, trabalha. O trabalho normal, que a gente bota o pão na nossa casa, e o trabalho mental. Porque nós precisamos fazer o nosso trabalho mental. Desintoxicação. Né? O que é desintoxicar-se espiritualmente? É retirar as nossas mazelas. Todos nós somos doentes. Todos nós somos doentes. Nós estamos no mesmo barco chamado planeta Terra. Nós somos avarentos, ciumentos. Nós guardamos rancores, ódios, amargura. A gente olha a vida do vizinho. Quando Jesus disse, vigiai e orai a ti, para que tu não caia na tentação. Mas o próprio Jesus disse há mais de 2000 anos, vós sois a luz do mundo. Nós somos luz. Nós somos luz. É porque a gente não se reconhece como luz. Que luz é essa? A luz do amor. A gente tem que se amar. Né? Dizer a nós mesmos, eu me amo. Do jeito que eu sou, eu me amo. E eu vou crescer. Eu vou viver melhor. Eu vou amar a vida. Porque é ela que Deus me deu. Se eu estou hoje com dificuldade, que amanhã eu mude. Eu mude. Se pegarmos a palavra Jesus e a palavra Deus, se tirar as consoantes, fica o quê? Eu. Eu posso. Eu consigo. Eu me amo. Eu me transformo. Eu sou alguém. Eu sou filho de Deus. Eu tenho plenas condições de alcançar a felicidade. Eu tenho, porque eu tenho um Deus que habita dentro de mim. Eu tenho um Jesus que veio há mais de 2000 anos me ensinar o que é o amor. Porque Jesus veio ensinar o que é o amor. Né? Por trás de mim tem um quadro onde tem o nome GEDV, embaixo tem conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade do amor incondicional. É a verdade de que eu preciso me melhorar enquanto espírito encarnado, para que eu ajude e tenha condições de auxiliar outros que vêm atrás de mim, ou que estão sobre a minha guarda e a minha tutela na minha residência. Eu vou crescer,
e vou dar bons conselhos aos outros. Eu vou apertar a mão de alguém. Eu vou tirar alguém que está na lama. Eu vou ajudar. Porque todos nós temos condições de ajudar alguém. Primeiro se ajudando. Primeiro se amando. Se perdoando. A gente tem que se perdoar primeiro. E continuar na luta. Devagar, com paciência, sendo tolerante sempre. 70 vezes 7 não é o perdão? Muita gente vai contar. 449. Mas tem um detalhe. Quando Jesus disse perdoai 70 vezes 7, é todos os dias da nossa existência. Todos os dias. Imagina aí 449 segunda, 449 terça. Junte aí 25 anos. 30 anos perdoando. 30 anos trabalhando o inverso do que nós somos. A gente consegue. A gente consegue. Porque Jesus disse, vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu fiz e até mais. Basta ter o quê? Basta ter o quê? Não ouvi. Fé. Fé. O que é ter fé? É rezar? Não é só rezar. Ter fé é a certeza de que amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Ter fé é acreditar em mim, porque Deus acredita. Se Deus não acreditasse em nós, a gente não estaria aqui, neste planeta. Ele acredita em cada um de nós. Ele acredita que a gente pode se autoajudar, se autoconhecer. O conhecimento de si mesmo, a busca interior. Eu vou ser feliz. Eu tenho condições para ser feliz. Nós temos condições para ser felizes. O que cabe a cada um de nós é tirar a preguiça e caminhar. Para encerrar, existe uma história muito interessante no Evangelho do Cristo, que é a cura do cego chamado Bartimeu. Ele vivia à beira do caminho na época de Jesus. E ele sabia que Jesus, onde passava, curava as pessoas. Em determinado momento, Jesus estava passando e quem acompanhava Jesus era uma imensa multidão. Imensa. E ele sabia que era Jesus que passava ali. No mesmo instante que ele soube que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a cada momento ele gritava mais alto e mais alto e mais alto. As pessoas que ali passavam diziam: cala a boca, cego, cala a boca, cego. Ele não tinha nome. Ele era excluído da sociedade. Por isso que era Bartimeu, filho de alguém. Bar significa filho de alguém. Mas ele gritava mais alto porque as pessoas estavam repelindo ele daquele grito. O que foi que ele fez? Ele usou esse evangelho. Ele se ajudou. Ajudar-se quer dizer trabalhar. Ele trabalhou na perseverança de que Cristo o escutasse. E Jesus ouviu. Eram milhares de pessoas que acompanhavam Jesus. E ele parou a caminhada e disse: alguém me chama. Mas mestre, quem? Muita gente à sua procura. Alguém me chama. E novamente Bartimeu o gritou. E ele mandou trazer. Bartimeu retira sua capa que ele utilizava para se proteger do frio e do calor e entrou no caminho de Jesus. Foi até o mestre. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Bartimeu não teve outra a não dizer: que eu o veja novamente, Senhor. E assim Jesus restabeleceu a visão dele. O que é que isso significa? Que Bartimeu ajudou a si. Ele gritou, ele teve perseverança, ele realizou o desejo dele de encontrar Jesus e encontrar a sua cura. Mas ele fez, ele foi, ele caminhou até Jesus. Ele teve a intenção, a ideia, o desejo e realizou essa força, esse trabalho de ir até o Mestre Jesus. E é o que a gente tem que fazer. Ir, trabalhar, caminhar, que a gente consegue a felicidade e consegue ser pessoas melhores. E isso a gente vai cada dia melhorando e tirando as pedras do caminho, que a gente vai ser muito feliz. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que a gente fique em oração para a próxima etapa do nosso trabalho desta noite. Muito obrigado, que Deus abençoe.